Bom dia família. Hoje a nossa viagem vai ser uma viagem para mais longe, começando uma ideia nova. Uma ideia nova que me deram os meus filhos, meu genro, Daniel, Raquel, Dudu. Eu achei a ideia genial. E nós vamos começar hoje esse projeto que eu estou chamando de Viajando no Café. Desde que começou esse isolamento que eu resolvi passear pelo mundo, tomando café da manhã, cada dia numa caneca das cidades diferentes que eu já conhecia aí pelo mundo. Eu só estou rezando para que esse isolamento não dure mais 153 dias. Porque eu tenho 153 canecas por enquanto. E aí a ideia é não só tomar o café, viajar para lá, né? Que eu me sinto, cada vez que eu tomo café numa caneca dessas, de algum lugar que eu fui, eu me sinto como se estivesse voltando lá de novo. Mas vou falar também um pouquinho do lugar e da minha viagem. Então, hoje nós viajamos para a Grécia. E esta é a linda caneca que vai ser o nosso transporte para a viagem. Tá vendo? Essa caneca eu comprei em Atenas. Eu estive em Atenas em 2006, julho de 2006. Eu fui para lá com a minha filha Thalita. Nós passamos uns dias lá. E eu fiquei maravilhada quando eu vi esta caneca. Vejam, aqui é o Pártenon. E aqui, deste outro lado, é o Erechtheion. Dois templos da antiguidade, muito importantes. E eles ficam exatamente na Acrópole de Atenas. Acrópole é uma palavra grega que significa cidade alta, porque ela fica exatamente uma colina. Para a gente chegar lá no Pártenon, a gente andou um bocado, subimos até onde está esse maravilhoso monumento. E ele está assim, tá preservado. Eu li que em 2010 ele passou por um processo de restauração. Na época que nós estivemos lá, a gente não pode chegar muito perto dele. Tem assim umas barreiras de isolamento em volta. E se você se aproximasse um pouquinho, já escutava um apito bem estridente de algum guarda vigilante lá na região. Mas é maravilhoso, é uma coisa tão... Eu, pelo menos, fiquei extasiada, tanto com o Pártenon como com o Erechtheion. Eu só tinha visto isso nos livros de história, então isso para mim foi absolutamente fascinante. Aí, como na Grécia tem muita coisa, eu vou falar um pouquinho desses dois monumentos. O Pártenon, que eu não sabia, aprendi para fazer essa nova viagem com vocês. Pártenon significa o templo da deusa virgem. E aí eu fui atrás, por que esse nome, Pártenon? Porque a deusa, aqui o templo era consagrado, era a deusa Atena. Atena Pártenos, que significa Atena Virgem. Então, como o templo era dedicado a ela, Atena Pártenos, ficou Pártenon. No interior desse templo, na antiguidade, tinha uma estátua dessa deusa. Atena é a deusa da sabedoria, que os romanos rebatizaram como Minerva. Os romanos conquistaram a Grécia, mas na verdade os conquistados foram eles, né? Então, a mitologia grega virou greco-romana. Então, a deusa da sabedoria, Atena, ela também deu o nome à cidade de Atenas. Ela era a patrona da cidade. E ainda bem que com o passar dos milênios, né, eles não mudaram o nome. O Pártenon, ele passou por várias transformações, inclusive no tempo que o cristianismo se difundiu, ele foi transformado em igreja, depois os muçulmanos entraram em cena e foi transformado em mesquita. Enfim, hoje é um patrimônio da humanidade, graças a Deus, maravilhoso. Ele foi construído
por volta do século V a.C. Muito antigo, né? Todo em mármore, maravilhoso. E essa estátua da deusa Atena, que tinha lá dentro, ela tinha 12 metros de altura. Era em marfim e ouro. E sabe quanto de ouro, gente? Cerca de 1 tonelada de ouro. Essa estátua depois foi levada para Constantinopla e foi destruída. Olha que absurdo. Então hoje existem cópias dessa imagem, menores, né, pelo museu lá na Grécia, baseadas nas descrições que os antigos fizeram da estátua do templo de Atena. E esse templo, o Parthenon, ele foi também muito saqueado. Na Inglaterra, o Museu Britânico da Inglaterra em Londres, tem muita coisa do mundo inteiro. E em 1800 e qualquer coisa, século XIX, o embaixador britânico, esse aí, Lord Elgin, levou vários objetos do Parthenon. Levou para a casa dele. Ele tinha uma mansão na Escócia. Então ele fez essa apropriação desses objetos. E ele também levou uma coisa super importante do Erechtheion. Erechtheion, vou mostrar para vocês de novo, aqui é a fachada, é um templo lindíssimo. Na obra de Homero, na Ilíada, diz que Erechtheion era dedicado ao rei, que naquela época também os reis eram deuses, Erecteu, por isso Erechtheion. E uma característica dele é que um dos terraços dele, as colunas, ele é sustentado, o teto do templo é sustentado por 6 colunas que são mulheres, 6 mulheres. E essas estátuas que sustentam, que fazem o papel de coluna no templo, são chamadas cariátides. Por isso é muito comum a gente chamar o templo das cariátides. E são lindas. Cariátides significa moças de Cariai. Era uma cidade antiga da Grécia. E esse templo era dedicado, né, bem na antiguidade, ao rei deus Erecteu, mas também ao culto de Poseidon, que era o deus do mar, que os romanos chamavam Netuno, e a deusa Atena. Porque Atena, né, mandava na Grécia. A sabedoria era uma coisa muito importante na Grécia, né? Não é à toa que a cultura grega é tão fenomenal. E uma coisa que eu achei terrível, eu não entraria nesse templo na antiguidade. No interior dele, dizem aí os mitos, que vivia uma serpente. E os sacerdotes levavam um bolo sagrado para ela. Nunca ouvi falar que serpente comia esse bolo, mas é que esse bolo era feito de alguma coisa que ela gosta. E quando ela não aceitava a oferenda, era sinal de de um período nefasto, mau agouro para o povo da cidade de Atenas. E essas estátuas, quando eu estive lá em 2006, eu não sabia. Eu achava, né, que eram originais. Não são cópias. As originais estão no Museu de Atenas. Eu preciso voltar lá para ver de perto, né? E são apenas 5. Apesar no original elas eram 6, os gregos tiraram as estátuas originais, colocaram cópias que são perfeitas lá no lugar delas e levaram as 5 originais para o museu. Por que tem 5 e não 6? Porque esse mesmo embaixador britânico, esse tal Lord Elgin, arrancou, mandou tirar uma das cariátides e levou para a mansão dele na Escócia. Olha só que absurdo. Com o passar do tempo, lá ele ficou cheio de dívidas e para pagar as dívidas ele vendeu essas peças para o Museu Britânico. A Grécia já travou uma queda de braço grande com o Reino Unido, querendo a devolução dessa cariátide, porque no Museu Britânico tem muita coisa, como eu já falei, e a Grécia já tem lutado sem sucesso para a devolução dessa estátua. É muito maravilhosa. Eu fiquei assim,
paralisada ali na frente, porque nem nos meus mais maravilhosos sonhos eu pensava em conhecer uma coisa dessa, né? Mas aí fui visitar minha querida filha maravilhosa, amada, em Paris. E aí a gente ia para uma conferência em Istambul, resolvemos pelo caminho parar na Grécia. Foi uma viagem muito legal. Nós ficamos num hotel perto da Acrópole. Mas no primeiro dia, chegamos em Atenas de tarde. No dia seguinte de manhã, que nós decidimos visitar a Acrópole, você sai do hotel, anda assim, um quarteirão, já dá de cara com as ruínas maravilhosas da biblioteca do imperador Adriano. Adriano era imperador romano, mas se lembrem, Roma foi lá e tomou a Grécia, né? Então, o poder de Roma se espalhou pelo mundo antigo todo. Então, essa biblioteca é uma coisa fantástica mesmo. E também lá, você não pode tocar naquelas colunas. Soa um apito assim daqueles, dizendo, é proibido, não toque aí. Em todo lugar que você anda na Grécia, você vai topando com essas coisas da antiguidade. Eu, que gosto muito da história antiga, fiquei maravilhada. E depois nós fizemos um cruzeiro de barco pelo mar Egeu. Gente, que coisa! Nunca vi um azul igual aquele. Nós visitamos 3 ilhas. E eu, besta da Silva, não levei uma roupa de banho, não pude mergulhar, tomar banho no mar Egeu como a Thalita fez. Porque o barco parava do porto das ilhas e a gente descia, andava pela cidade, aquelas casas branquinhas. É incrível como as casas são brancas. E era verão, um sol muito, muito, muito forte. Uma roupa de alças, você ficava marcado como se estivesse da praia. Tinha que usar chapéu. E você passeava pela cidade. Depois o barco ia para outra ilha. E assim vai. E numa das paradas pôde tomar esse banho de mar que eu não tomei. Tá vendo? Eu estou me devendo ainda uma volta à Grécia. Para tomar banho no mar Egeu e ir no museu para ver muito mais coisas maravilhosas que deve ter lá. Eu espero que vocês tenham gostado da viagem. Amanhã nós vamos viajar para Bariloche. Bom dia, bom café, boa viagem.